Fala, fala, meus crias, tudo certo? Segundo episódio de The Cria Cast, hoje com o meu parceiro, ele mesmo, Robinho do Parque. Fala aí, meu mano. Como é que você tá? Irmão, longa data. Parceiro é quem Jade. rouba. Eu sou amigo dele, é outra Já- parada. Ou então parceiro é, sei lá, alguma parada de casal, né? De repente o cara tá dando uns beijos no Pô, Robinho, não o tem Robinho tá dando como. uns beijos Não no tem cara, não sei o como. que, eu dou beijo no rosto. Agora na boca já é outra parada, É mas osso. segue o baile. Segue o baile. Então, cara, tu que é jardineiro, tá ligado? Não, Músico, Na verdade eu não sou jardineiro, eu sou Você- virador. virador. Eu me viro para arrumar um dinheiro, honestamente, Sim. dentro da disciplina, sem entristecer ninguém. Claro. E, cara, eu queria saber, a partir do dia, quando que você começou o seu processo para querer sair do CLT, da carteira assinada? Quando você pensou, pô, não quero mais trabalhar de carteira assinada, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero empreender, ser um empreendedor, trabalhar por mim mesmo, ser autônomo. Na verdade, eu sempre trabalhei por conta própria. Sempre trabalhei por conta própria. E, se eu não me engano, 1989, não, 1998. 1998, eu trabalhava como camelô, trabalhava até com um grande amigo, Beto Carrapato, um dos meus mentores, né? Comecei a trabalhar, saí do quartel, comecei a trabalhar com ele numa barraca de camelô ali na Dona Mariana, Botafogo. Aí já gostei daquilo, né? Assim, me identifiquei. Que é rápido, né? Você investe o seu dinheiro e tem um retorno rápido. Mas eu trabalhava para ele, mas aí eu já coloquei uma barraca lá em Copacabana e dali eu fui embora. Show, top. Aí o César Maia entrou na época, né? Tirou os camelô da principal, jogou ali recuou para as transversais ali. Que é Real Grandeza, né? Não, isso já estava em Copacabana, Sim. trabalhando. Trabalhava ali na Nossa Senhora com... Até esqueci o nome daquela rua. Esqueci. Perto ali Pô, tem até Confeitaria Colombo ali. Sim. Né? Aí eu comecei a trabalhar ali, conta própria. E aí eu fui aprendendo o pulo do gato. E você começou já trabalhando vendendo o quê? Qual era o seu produto? Na época, quando eu comecei a trabalhar para mim, Sim. eu vendia rabicó de cabelo e porta-retrato. E ali eu fui pegando a manha do que era bom para vender, do que não era. Cada época, né? Chuva, sol. Aí fui me identificando como camelô. Sim. Aí quando o César Maia, né, tirou os camelôs de Copacabana, eu inventei de trabalhar na PUC. Gostei, mas assim, não era a minha trabalhar para outras pessoas, né? Para outras pessoas, até porque dentro de um trabalho, assim, dentro de uma empresa, tem muita fofoca, muita desunião, Sim. muita inveja um do outro. E aí, a minha não é essa, não. Eu sempre gostei de trabalhar por conta própria. E na PUC, quando você foi pra PUC, você trabalhou com o quê? Trabalhava no parqueamento. Top. Trabalhava no parqueamento, era para estacionar os carros. E ali fiz muita amizade, me dei bem também, né? Porque eu sou um cara muito comunicativo. Sim. E isso também incomodou muita gente. Mas aí também eu fui mandado embora. Quando as pessoas brilham, incomodam em qualquer lugar, né, cara? Eu acredito muito. Às vezes você não precisa nem brilhar. Só em você estar ali perto. Brilho. É porque eu acredito que brilho não é algo que nós vemos em nós mesmos, em si, né? É algo que a outra pessoa vê em nós que nem imaginamos que temos. Mas às vezes as pessoas podem até ter inveja do que nós temos, né? Na verdade, eu falei isso pro Iago. Eu falei pra ele, cara, se eu começar a te ver como meu adversário, ferrou. Eu tenho que ter uma admiração pelo seu talento, pelo que você é, pela pessoa que você é, pelo que você faz no instrumento, pelo que você canta. Não só ele, como outras pessoas. Eu estava trocando ideia com ele sobre isso. O problema todo é que as pessoas elas começam a enxergar o outro como adversário. E dentro de uma empresa tem muito isso. Isso é horrível. É um querendo crescer em cima do outro. Hoje eu peguei o metrô hoje, que eu fui trabalhar hoje lá em Turiaçu.
virador. Hoje eu trabalhei, doei meu dia, né? Mas muito feliz, né? Fui lá, bati uma laje pequena de 1 por 1, né? Que laje é essa? Foi uma laje. E qual foi o outro trabalho que eu tinha feito? Eu limpei a piscina, né? Tirei toda a água da piscina, esfreguei a piscina todinha. Piscina mais ou menos, qual é o tamanho desse estúdio? Vamos colocar aí 6 por 2,5. Hoje eu trabalhei com isso. Eu estava dentro do metrô e eu vi um jovem vendendo fone de ouvido. Sim. Só que assim, a maioria das pessoas, elas são meia que, assim, um fica imitando o outro. É verdade. Eu dou uma dica de você criar o teu jargão, criar a tua parada, ter um jogo de cintura ali diferente do... Porque o bom é isso. Recentemente... As pessoas, elas têm medo de criar, de inventar, né? Ela prefere copiar o outro. E isso se enquadra num vídeo que eu vi recentemente de um rapaz que viralizou vendendo milho, ele criticando as pessoas, né? Dizendo, cara, tu não vai comprar meu milho não? Pô, tem uma pensão pra pagar, não sei o que, isso e aquilo. E quando você foi ver, tinham muitas outras pessoas vendedoras de milho, teve relatos, né, de pessoas próximas a mim, que tem muita gente já imitando esse bordão, jargão, né, digamos assim. E se enquadra no que você falou de não procurar criar algo autônomo, algo próprio e copiar do próximo, querer, sabe, imitar. E assim, os bastidores a gente estava falando sobre aquele cara do amendoim que colocou o terno. Aquele cara, ele inovou aquele cara, ele colocou um terno e gravata para vender amendoim no sinal. Isso. Pô, aquilo é maneiro, quer dizer, uma vez eu estava ouvindo, né, foi algum cantor falando que o Raça Negra foi o cara que mais investiu na iluminação, assim, no palco. Ele criou algo que ninguém ainda tinha feito. Eu esqueci até o nome do cara, o cara falou. Então, assim, eu acho maneiro isso, eu acho maneiro você criar, porque aí, se não der certo, serve como experiência. Total. Mas tudo que você faz, ainda que não dê certo, mas lá na frente você vai colher bons frutos. Pô, pelo aquele caminho ali eu não vou mais. Por exemplo, né, sobre a questão da autonomia. A pessoa que... Se você usa uma linguagem aí, eu falo trabalhar de carteira assinada. CLT. Explica pro público aí o que é CLT, explica aí. CLT, rapaziada, é todo o pessoal que trabalha de carteira assinada, basicamente que tem um chefe. Então, você que é autônomo, trabalha para si mesmo, vende algo, ou trabalha com a sua arte, você é autônomo, você não é CLT. Você não tá na corrida dos ratos, digamos assim. Então eu sempre digo, por exemplo, ontem eu trabalhei ontem. Eu trabalhei ontem na casa de um cliente. Eu estava fazendo um jardim de cacto. Pô, eu saí de lá ontem, era 8 horas da noite, cheguei lá na casa do cliente 8 horas. Mas e isso... Da manhã. Caraca, hein? Cheguei lá 8 horas da manhã, saí de lá 8 horas da noite. Mas assim, saí de lá feliz, não pelo que ele me pagou. Feliz pelo que eu fiz, feliz por ter deixado o ambiente diferente, porque o bacana da pessoa que trabalha por conta própria, sim, é ela chegar naquele lugar para fazer aquilo que ela se propôs no coração de fazer e fazer bem feito. Total. Esse é o pulo do gato, porque aí... Acredito que também vem a valorização do seu trabalho. Eu não posso colocar eu ainda não posso, assim, fazer uma propaganda na Globo, no SBT, na Manchete, na Rede TV. Não. Mas você fazendo um bom trabalho, pô, um fala pro outro. Isso é verdade, boca a boca. E você consegue, assim, ser feliz. Como é que foi a sua transição, Robinho, de sair de carteira assinada para ser autônomo? Você contou que saiu do quartel, certo? Não, saí do quartel, comecei a trabalhar de camelô, aí
Foi o que eu falei lá no começo. O César Maia, ele foi prefeito, ele tirou os camelô da rua, colocou na principal. E ali as vendas caíram bruscamente. Aí eu tive a ideia de trabalhar ali na PUC. Mas quando eu cheguei na PUC para trabalhar, a primeira coisa que as pessoas falaram é a seguinte: pô, esse cara é maconheiro. Que isso, cara? É. Só que aí, é uma história engraçada que eu tô contando até essa história no livro. Tá com o livro, Robinho? Tô escrevendo. Top. Na verdade, Em primeira mão. Na verdade, eu não tô escrevendo. Eu narro e quem escreve é a Ana Marques. Sinistro. Aí, o que acontece? O cara que foi falar pro chefe, na época o chefe era Ribamar, o cara que foi falar assim, pô, esse cara é maconheiro. Só que ele tava falando perto do cara que era casado com uma prima minha. Sim. E aí o cara, aí a Demas falou, quando eu falei pro Ademas assim, eu falei, pô, primo, queria arrumar um trabalho na PUC, ele falou assim, pô, fala com fulano de tal. Não posso aqui falar o nome do cara pra não ficar chato. Fala com fulano de tal, pô, é teu primo, coisa e tal. Aí eu falei com ele e ele já tinha visto. Então, assim, cara, pô, o que tem a ver o cara chegar pro cara e falar que eu era maconheiro? É uma parada que só quem trabalha com outras pessoas e quem não... E quem tá no CLT que... como eu posso dizer? Que sofre, né? Porque você tá convivendo com pessoas, dependendo de como for, acredito que a sua atitude foi boa, você vai terminar de contar, né? Mas a sua atitude foi boa de não ter agido de forma rude com essa pessoa. Acredito eu, né? Ó, quem reage perde a guerra. O pulo do gato é quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Aí é uma outra história. Isso é um tema de palestra. Total. E ter essa rincha é algo chato. Mas eu nunca fiz mal pro cara. A gente mora na mesma comunidade, só que tinha uma galera que fumava, infelizmente nessa época eu, né, me enveredei por esse caminho. Pô, mas o cara não tinha que falar isso. Não, falta Entendeu? de caráter. Mas isso aí, você trabalhando por conta própria, você não tem esses caô, entendeu? Você não passa por isso. No começo do podcast você falou que você vive bem. Trabalha com o que você gosta e na sua maioria você exerce... Onde que você ganha mais dinheiro? Na jardinagem, na manutenção de locais como piscina ou reformas? Olha só, essa parte aí, você tocou no assunto agora. Ontem eu cheguei em casa Cheguei em casa, tomei um banho, deitei na cama, aí tava falando assim, eu vou responder a tua pergunta. Uhum. Vai ser vai ser eliminado do BBB. Aí eu falei, eu particularmente eu não gosto de ver. Mas aí eu tirei uma lição ontem que eu já tinha visto. Eu falei assim, as pessoas entram ali, uns por causa da fama e outros por causa do dinheiro. Sim. Mas se você for ver, as pessoas entram ali saudável e saem dali doente. Talvez... Não vale tanto a pena. Talvez eles saem doentes de uma forma que não tem mais cura. Você pode ver pela expressão do rosto das pessoas. E quando você falou da questão do dinheiro, faz a pergunta de novo. Qual é a pergunta que você fez? Em qual das profissões que você exerce, onde que você tem o maior faturamento? Olha, eu acho o seguinte, a jardinagem, ela que me sustenta, ela que me faz eu investir na música, investir na arte, a jardinagem. Mas não é pela quantidade de dinheiro. Tem gente aí que tem muito dinheiro e tá maluco. O negócio é você ter... Eu gosto de trabalhar com o necessário. Entendeu? Eu tenho o necessário. Hoje está tudo muito caro. Está tudo muito caro. Mas eu ganho o necessário. Eu ganho bem. Graças a Deus,
Eu ganho bem. O trabalho de jardim é um trabalho que, né, o cara que trabalha legal. Claro, tem um bom Né? jeito para cuidar das Gra- coisas. Só você sabe o Não, conhecimento que você teve que graças a ter Deus, graças a para Deus, exercer esse tô trabalho. bem. Mas assim, não é nem pela quantidade do dinheiro, Sim. é pela qualidade de vida. De você poder ter aquele cliente que ele não quer papo contigo. Uhum. Ele gosta do teu trabalho, mas ele não quer se aproximar de você. Tem aquele cliente que você, cara, aqui até abriu um parêntese. Pô, um dos caras que eu gosto muito é, pô, meu amigo Marcelo, seu Renê, dona Daniela. Pô, são tudo clientes que, além de eu trabalhar para eles me tratam bem. E você pode dizer como é que é mais ou menos um dia você trabalhando nesses clientes que você diz que você trabalha bem, confortável, sem estresse. Como é que é um dia a dia com eles? Não, na verdade, No quase... dia a dia com eles, que eu digo é o dia a dia na profissão de jardineiro, você exercendo essa profissão. Como é o seu dia a dia? Olha, assim, na verdade, eu vou uma vez por mês na casa de cada um. Na casa da dona Daniela eu vou com mais frequência. Mas eu entro e saio rápido, são coisas rápidas. Eu chego... Ainda mais por conta do seu conhecimento. Né? Não, porque o meu trabalho, você já prepara o teu trabalho para chegar ali, fazer o negócio acontecer e vai embora. Por exemplo, ontem, esse cliente que eu fui na casa dele ontem, pô, ele já gosta de trocar uma ideia, mas você vai falando e vai agindo, vai falando e vai até pra mostrar trabalho, né? Não é mostrar trabalho, é fazer o teu trabalho. Esse negócio de mostrar trabalho, isso é caô, cara. É que nem o cara que trabalha na diária. Diária é pra preguiçoso. Quando tu tiver, ó, me contratou pra fazer, ó, Robson, quanto é a sua diária? Fala, diária é pra preguiçoso. Quando você estiver perto, eu finjo que eu tô trabalhando. Quando você virar as costas, aí que eu não trabalho mesmo. É produção, mano. Se eu levo um cara lá em casa pro cara fazer um trabalho. Pô, quanto mais rápido o cara sair da tua casa, vai ser confortável para ele e para você. Por mais que você seja amigo, a casa dos outros é o ambiente deles, né? É o céu deles. Sim. Entendeu? Então aí chega o filho, chega a mulher, chega um, chega outro, você acaba ficando desconfortável. Então, quanto mais você chegar lá e executar o trabalho com perfeição, vai ser melhor para você e melhor para o cliente. O que adianta eu ficar ali enchendo linguiça? Isso é uma coisa que eu posso fazer rápido. Eu posso fazer rápido. Isso é verdade. Entendeu? Porque aí depende da habilidade de cada um. Eu vou dar um exemplo. Na Fórmula 1, são milhões que ganham, são milhões que são perdido na troca do pneu. Quantos segundos o cara troca ali? 4, 5 segundos. Sim. E aí? Uma troca de pneu errado, porra, o cara perde milhões. Entendeu? Então, assim, pô, tu lembra do Mike Tyson? Lembro. Porra, ele ganhava milhões em quantos minutos? Em pouquíssimos. O cara nocauteava, entrava e nocauteava, acabou. Entendeu? Aí, às vezes, a pessoa quer reclamar, pô, Robinho, tu cobra caro. Não é cobrar caro. Eu chego lá, hoje em dia, o hospital público, vocês sabem como é que é o SUS, né? Assusta todo mundo. Você chega para uma consulta particular, só para tu falar o teu problema, é R$200. Isso é tem um nome que se fala, fundo de quintal. Só para você falar pro cara, ó, eu tô com dor de ouvido, o cara vai te receitar, te cobra R$200. Aí o Robinho vai na cara da cliente ou do cliente e fala assim, ó, vou te cobrar X nisso aqui. Pô, tá muito caro. Na verdade, as pessoas... Comigo não existe isso, até porque eu já vou com indicação. Então, assim, eu já sou um cara bem valorizado quanto a isso. Não tenho o que reclamar. Em questão de indicação, é uma pergunta boa que eu queria fazer para você sobre a questão do quais são as suas estratégias que você usa para você manter a fidelidade dos seus clientes, manter eles ali, além do seu bom trabalho, como você já vem dizendo, e
e arranjar novos clientes, que você falou agora. Que você é indicado, né? Pelos clientes que você Claro, já pô. faz A estratégia é o trabalho. seguinte. Bom trabalho. A estratégia é o seguinte, ó. Seu Robson, que hora que... Oi, tudo bem? É o Robson. Pô, o senhor é jardineiro? Sou. O senhor faz isso. Quanto o senhor cobra? Olha, eu preciso ver. Vou tirar uma foto aqui e fazer um vídeo. Senhora, não é a mesma coisa. Eu preciso ver. Senhora, tem um horário que eu posso ir aí na casa da senhora? Dá uma olhada. O senhor vem 9 horas. Legal. 10 para as 9, eu já estou tocando a campainha dela, já estou comunicando o porteiro que eu estou ali. Esse é o pulo do gato. O horário. Esse é o pulo do gato. No trabalho você tem hora para chegar. Para sair você não tem hora. Então o pulo do gato é você ser fiel com a tua palavra. Que horas tu vem? Pô, tem cara que marca contigo. 10 horas, 8 horas da manhã. Por exemplo, eu tenho um cliente amanhã que ele marcou comigo entre 10 e 11 horas. Vou chegar lá às 10h30. 10h30 eu já estou com o dedo lá no interfone. É a Robinha. Entendeu? Aí a pessoa marcou contigo, tá te esperando. O pulo do gato de você trabalhar por conta própria é isso aí. É você manter a tua palavra. Assim, O que tem de pessoas que perdem, chegar todo mundo chega. Agora, manter que são elas. Você pega os meus clientes aí, 10 anos, 15 anos, tem uns que tem até 20 anos. Eu tenho essa fidelidade, nós temos essa fidelidade um com o outro. Tanto é que quando veio a pandemia, eu fiquei em casa e eu estava me sentindo mal em casa. Mas alguns, não foram todos, mas alguns dos meus clientes falaram assim, Robinho, me passa o número da sua conta, né? Que o Pix entrou depois, né? Geralmente eles pagavam em dinheiro. Eu prefiro receber dinheiro até hoje, mas quase ninguém me paga mais em dinheiro. Robinho, me dá o número da tua conta que eu vou te... Tu imagina? Eu me senti mal, comecei a me sentir mal com aquilo. mas eu acredito Mas que... graças a Deus, por causa do bom trabalho que você faz, Sim. desde quando você assumiu a ser autônomo. E você... Mas eu acredito que essa questão não tem que se envergonhar, não, cara. Não tem pra que se envergonhar. Não. É uma bonificação, digamos assim. Não. Por um bom trabalho que você fez. Claro, mas você, porra, tu em casa, a pessoa te pagando você em casa. Eu, particularmente, eu me sentia mal, mas eu estava seguro porque eu fiz um bom trabalho. Desde quando eu comecei a trabalhar com essas pessoas, desde quando eu assumi um compromisso com cada uma dessas pessoas. Sim. Não foram todos, mas... Em sua maioria, sim. Me deram a moral, pô. Então, assim, por isso que eu digo, o que você planta aqui, como, seja lá o que for, né? Mas a gente está falando sobre a questão de trabalhar por conta própria. O que você planta aqui, cara, o resultado, ele é muito imediato. Aquele filho da puta fez um trabalho mal feito para mim. E detalhe, fora aqueles que você tem uma você tem que tomar muito cuidado com conta própria, que as pessoas têm confiança em você. Tem pessoas que eu tenho a chave da casa delas. É sobre isso. O que você acredita, como você falou, tem pessoas que você tem a confiança e não tem. Mas o que você diz que no trabalho autônomo você não gosta? Quais são os pontos que você fala, cara, se eu tivesse no CLT, eu não teria essa preocupação. Mas você escolheu ser autônomo. Quais são esses problemas? Você diz. Cara, um deles é quando tá chovendo muito. Não. O problema que tu tá dizendo um deles é quando tá chovendo muito. Sim. Aí é o meu dia de folga. O jardim, como é que eu vou trabalhar com o jardim na chuva? É verdade. Arriscado. Uma vez a cliente falou, pô, Robinho, eu moro no prédio. Eu falei assim, eu moro na favela. A senhora já viu como é que tá descendo água na escada? Que é verdade, vai chegar na cara do cliente todo sujo. Não tem como. A escada pegar até uma lectospirose. Isso é verdade. Entendeu? Mas assim,
A pergunta que você fez foi qual? Quais são os pontos negativos e positivos que você vê sobre Ponto o negativo, trabalho autônomo? o Ainda ponto mais como negativo jardinagem, né, no seu caso. Quando chove muito, fica uma semana chovendo, Uma semana sem trabalho. uma semana sem trabalho. Mas você tem uma segunda profissão que você diz que você não só como jardinagem, mas você trabalha com manutenção e reforma de alguns locais. Não, na verdade, eu sou um cara visionário naquele sentido assim, eu vou... E quando chove, o que você faz para ganhar dinheiro? Não, aí eu aproveito para descansar. Entendo. Um exemplo também. Por exemplo, latinha dá muito volume. Eu juntava latinha na época, mas dá muito volume. Aí, É verdade, morando na favela, aqueles becos tudo apertado, aquele sacão de lata descendo. Aí encosta no beco, rasga tudo. Então, latinha não. Então eu junto alumínio, junto cobre. Entendeu? Eu preparo alguns vasos de árvore da felicidade que pega muito. Por exemplo, hoje eu levei para uma cliente uma muda. Comigo Ninguém Pode. Muda? É uma planta. Levei uma muda de Comigo Ninguém Pode. Então, que ela pediu. Então, assim, eu já quando eu tô em casa, eu vou preparando. Entendeu? Preparando priomélia. As plantas que as pessoas gostam, ráfia, né? Árvore da felicidade, a macho, a fêmea. Então eu vou deixando preparado ali, né? Meus dias de folga, eu vou fazendo isso. Por exemplo, hoje eu tirei eu enraizei uma muda de bananeira. Dei para uma cliente. Sim. Dei. Lá onde ela mora lá, ela não vejo quase ninguém que tem bananeira lá. Né, lá para aquele lá de Madureira. Eu dei para ela de presente. Pô, ela ficou encantada. Eu falei assim, agora vamos pedir a Deus para ela pegar. Né, tô com 2 mudas de coqueiro lá. Vou até ver quanto é que tá valendo a muda. Eu prefiro até dar. Você vai acabar brinde. fazendo a manutenção. Entendeu? Uma estratégia, acaba sendo uma estratégia. Pois bem-aventurado é dar do que receber. Porque é mais ou menos isso. Você recebe um dom, você tem que usar, multiplicar esse dom. Claro, por exemplo, você chega numa casa, né? Você vai numa casa do lado fazer um trabalho de manutenção. Aí você olha você já olhou para outra casa, você já percebe que não tem ninguém fazendo manutenção ali. Então você aproveita, pega um cartãozinho, toca a campanha, tudo bem, eu trabalho aqui. Fulano, vou perguntar ao fulano aqui se eu posso usar seu nome, tem algum problema? Não, pode falar. Você pega, tá aqui um cartãozinho aqui, meu nome é Robson, trabalho com o meio ambiente, tá aqui o meu cartão, se ela precisar de alguma coisa. Aí quando você chega na casa do cliente, para trabalhar de jardinagem, não que você vai ficar reparando na casa dos outros, mas às vezes você olha, tá tudo bagunçado, se a senhora precisar também trabalho com organização também, eu posso organizar isso aqui para a senhora. Então, por isso que eu estou dizendo, você vai vendo. Tem que ser visionário. Tem que. E o trabalho, e você hoje, para você trabalhar por conta própria, cara, sei lá, tem muita vantagem. Aí falando aqui, não esquecer de pagar seu NPS, que no caso hoje em dia é o MEI do microempreendedor individual. E eu fiquei sabendo que você não pode deixar, na questão do MEI, você não pode deixar de ficar 1 mês sem pagar o MEI, porque se você deixar 1 mês sem pagar, você não consegue pagar no próximo e pagar o que você não conseguiu pagar. Porque o que acontece? Vai reiniciar o cara que MEI. trabalha... E aquele dinheiro que você depositou, essa é a minha dúvida, onde que fica? Mas aí o que acontece? O problema todo do cara que trabalha por conta própria é que, por exemplo, você, sei lá, vamos dizer, se você trabalha com venda, você compra uma parada hoje, você tem um lucro hoje, você tem que pegar aquele lucro ali, você tem que investir aquilo. Uhum. Mas aí, separar o da responsabilidade. Aí você tem a responsabilidade. Tem que pagar meu NPS. Então, eu tenho que pagar meu NPS que dia? Dia tal. Eu tô com 20 dias para arrumar esse dinheiro. Então, arrumou, separa logo. Sim. Deixa ali. Porque se deixar trepar, ferrou. Entendeu? Virou uma bola de neve. Teve uma pessoa que perguntou para mim, Robinho, tu tá pagando MEI? Ainda tô. Mas ele tinha parado de pagar.
Aí ele falou, pô, não sei o que, não sei o que lá, tô com 10 prestações atrasadas, coisa e tal. É porque ele se descuidou, pô. Sim. Deu sorte de não ter se machucado nesse período. Que aí tem esse problema. Entendeu? Você trabalhar por conta própria, se você... Parar de trabalhar por algum acidente, você não vai parar de receber. Você conta própria, você arruma um dinheirinho a mais. Se você vem pro NPS, esse dinheiro ele enxuga. Uhum. Mas pelo menos para comer, você tem. Esse é o pulo do gato, não deixar de pagar. Porque ninguém vai na tua casa levar nada, não. Você estava falando sobre algumas plantas, mudas. Eu achei bem interessante. Quais técnicas, mais ou menos, você pode nos dizer que você teve que aprender, essencial, para você ser um bom jardineiro, um bom trabalhador, né? A técnica que eu consegui... Empreendedor, no caso. O meu pulo do gato foi uma pessoa que falou assim, Robinho, por que tu não vai no Jardim Botânico fazer um curso? E aí eu pensei, pô, mas eu já sei. Ali, Isso que mata. Quando eu falei eu já sei, né, eu falei no impulso. Sim. Mas no coração, eu pensei assim comigo assim, cara... Você precisa se especializar, né? Conhecimento não ocupa espaço. Verdade. Quando eu cheguei lá no Jardim Botânico, aí cheguei lá, consegui lá no Vale Amizade, né? O primeiro curso que eu fiz foi Orquídeas e Bromélias. Aí o professor falou assim, ó, essa catleia aqui, quando ele falou catleia, eu já estava dando do ramo há muito tempo, eu escutava os caras falando assim, ó, essa catileia aqui, porra, aí eu chamei o professor depois no canto e falei, professor, o senhor não errou o nome, ainda tive essa audácia, né? O senhor não errou no nome da orquídea, não? Ele falou assim, não está aqui escrito catleia. E eu nunca tinha parado, porque o brasileiro ele tem preguiça de ler. Concordo. Eu sou um cara que tem preguiça, mas estou tentando mudar nisso. Mas você como apresentador, você precisa, mas nunca é tarde. Nunca. Se você começa hoje, tu já está com meio caminho andado. Aí eu cheguei ali, e na época que eu comecei a fazer o curso também, tava aquele negócio de dengue, de bromélia, de dengue, e todo mundo, o curso cheio, todo mundo tava querendo ter o conhecimento daquilo ali. Pô, se a bromélia dá dengue. Uhum. E aí foi interessante aquele curso. Professor Hélio Bittencourt. Porque tem algumas plantas, eu acho que acumulam água no meio delas, né? A natureza é muito sábia, cara. O homem que é maluco. Esse calor todinho que tá aí é coisa do homem, cara. Desmata. Na Gávea agora tá... Então, a Gávea tá se manifestando porque, não sei, tem um terreno lá que os caras estão querendo cortar 270 árvores. Imagina, 270 Caramba, árvores, aquelas árvores centenárias. O calor só vai aumentar. Para poder fazer casa. Então, tudo é culpa do homem. E aí, esse professor Hélio Bittencourt, né, com muita sabedoria, pô, foi assim, não desmerecendo os outros, né, mas foi o melhor curso que eu fiz. Orquídeas e Bromélias. Também não posso ficar dando pulo do gato aqui, porque senão, né, vocês vão... Não, cara, mas esse podcast é pra isso mesmo, pra dar o pulo do gato pras pessoas, pra elas aprenderem melhor. Não, o pulo do gato não se dá. Se vende. Não. Curso do Robinho de jardinagem logo. O pulo do gato você aprende na caminhada. Aprende na caminhada. Entendeu? Você fala, mas não revela. Entendeu? Tu já sabe o final da novela, mania de você? Não. Vê se os atores falam. E aí, como é que vai ser o final da novela? Não posso falar, não sei o quê. Entendeu, jogada? Verdade. Porque tem muito. Você pode ver pela televisão. Tem muitos atores aí que às vezes desobedeceram o diretor. Meu irmão, vai pra geladeira. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Uma vez o Eurico Miranda proibiu os jogadores de dar entrevista. E aí? Lembra que o Romário... não tem muito o que fazer. Entendeu? Então, mas fala, mas não fala da sua vida, mas não revela. Jardinagem dá dinheiro? Dá. Mas depende do quão bom profissional você é. Qualquer profissão dá dinheiro. Qualquer profissão dá dinheiro. Basta o cara ser safo.
Com na profissão certeza. dele. Mas o cara ser safo. Mas vamos para a próxima pergunta. Fala aí. Cara, você falou. Então, mas as técnicas, da onde você falou sobre o Bromélia, que foi o melhor curso que você teve. Orquídeas e bromélias. Orquídeas e bromélias. E nesse curso todo, o que mais te destaca, o que você acha que mais te surpreendeu? Que você aprendeu e você fala, se eu não tivesse feito um curso, se eu não tivesse procurado especialização, eu não Ó, seria vou te dar um exemplo. melhor Eu profissional vou te dar um exemplo. certa. O que eu aprendi no curso? Eu vou revelar aqui uma coisa aqui. O professor falou assim, eu cresci vendo os caras tirando toda a terra da jardineira para colocar terra nova. Eu fui... eu aprendi daquela forma. Aí quando eu cheguei no curso, né? Aí já foi um outro curso, né? Já foi outro curso. Foi o curso de jardinagem. A professora falou assim, gente, terra não se estraga. Terra não estraga, a terra ela desidrata. Então você não precisa tirar aquela terra toda. Aí entra a técnica. Isso que eu estou dizendo, aí você aprende como hidratar aquela terra que já está ali desidratada. Eu vou dar um outro exemplo. Aí você chega numa casa ou num terreno, tu vê um montão de capim, um montão de mato. Aquele capim, aquele mato ali tá dizendo para você que aquela terra é uma terra boa. Aonde não nasce nada, tem algum problema. Sim. Então são algumas técnicas que você aprende, né, dentro do curso, que Obrigado, Iago. eu tô gostando de fazer esse podcast. Estúdio lá na Madeira, meu amigo. Ó, entendeu? Então, assim, o matinho significa que a terra está hidratada. Alguns pulos do gato aí que... Aí, ó só, o cara... Tô cheio de fome. O cara entrou aqui com uma pizza aqui pra comer. Aí o cara falou assim, pô, a entrevista do Negão tava tão boa. O Negão tá falando de boca cheia, mas eu tô fingindo que eu tô em casa. Não tá em casa, Na verdade, cara. eu tô em casa. Tá em casa. Então, segura as pontas aí. Saborear essa pizza maravilhosa. Segura a onda aí. Cara, eu ia perguntar pra tu, queria saber, você falou sobre as técnicas que você obteve com os cursos que você fez, que é óbvio que para uma pessoa ser um bom profissional tem que ter sim especialização, mas e projeto de jardinagem próprio? Algum jardim de casa que você quer fazer, ou algo do tipo? Vem cá, alô, Antártica, alô, Tônica. Estamos aqui no estúdio Nora Madeira. Ó, investe nesse estúdio, porque nós já estamos em vários países, hein? Então, se vocês puderem dar uma moral pra gente aqui, ó. Tô fazendo uma propaganda pra vocês aí, ó. Ó. Tônica da Antártica. Bebo. Grande propaganda. Aí, fala aí o que tá falando. Algum projeto que você tenha, que você queira compartilhar, de próprio, ou então que você está montando algo grande, ou até mesmo simples? Ó, vou revelar aqui uma coisa. Aí tô revelando. A feira livre, dá muito dinheiro. Se tem um espaço ali, se você tem um espaço para reciclar, se você for na feira catar aquilo que é jogado fora, que não é lixo, se você reciclar aquilo ali... Adubo. Purinho. Caramba, e ninguém para pra pensar nisso, né, cara? Só que o adubo tem que estudar para isso também.
Cara, o dinheiro tá no lixo. Ó, isso, todo mundo fala, várias pessoas já me falaram isso. Descasca a cebola, cenoura, casca de banana, pega e joga na terra. Ah, meu filho, a vida toda eu fiz assim. É igual os casamentos por aí, os namoros. Aparentemente é uma maravilha. Mas nos bastidores, só Deus sabe. Então, a reciclagem não, reciclagem é uma outra parada. Como é que é o nome? É adubagem? O adubo, matei o nome, até me fugiu agora. Para você compostagem. Para você fazer a compostagem, Lá no Santa tem um amigo meu Braddock que tem um projeto. você tem que esperar a casca de legumes, elas têm o ácido. Então, aí faz um cursinho. E entre as técnicas que você falou. Para poder se ter uma terra legal. Isso dá dinheiro. É uma coisa que dá dinheiro. Lixo. Se você for na feira livre, pegar aquele, se você tem um espaço, procura se informar. Qualificar, procura informações, que isso aí é uma coisa boa. Dá para se dar bem. Terra é um lucro maneiro. Alto. E tá em todo canto, né? Ainda mais aqui no Brasil. Nosso país, tanto de terra que tem aqui, pelo amor de Deus. Cara, a gente tá chegando, mas não tá tão próximo às retas finais. Mas eu gostaria de saber alguma dica para quem quer começar a ser autônomo, mas não tem coragem, não tá conseguindo sair do lugar e tá ficando no CLT. O que você tem para dizer para essas pessoas? Deixa de ser preguiçoso, pô. Para de reclamar. Para de reclamar, pô. Mete a mão e faça. Começa. Quem começa tem metade feito. Enquanto tu ficar aí, porra, o que eu faço? PPP. É só você. Anda na rua. O que eu tô dizendo? O cara que tava vendendo fone hoje, ó, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui na cidade comprar umas bijuterias, vi a barraca do cara de papel de presente lotada. Aí eu falei pro cara, pô, mano, pô, beleza, tudo bem? Esperei esvaziar. Eu falei, pô, beleza. Meu nome é Robson, coisa e tal. Pô, tem uma barraca em Copacabana. Pô, pode me dizer onde é que você compra esses papéis de presente? Ele falou assim, ó, compre em tal lugar. Eu sei o nome da loja, mas também não posso. Porra, fui lá. Comecei a vender papel de presente lá em frente à loja americana lá de Ipanema. Pô, brincava de arrumar dinheiro. Só que nessa época eu era um cara meio doido, né? Um cara meio que não tinha muita responsabilidade, já casado, com um filho. Porra, então assim, pergunta. É a comunicação. Entendeu? Você tem que comunicar, tem que... É a mesma coisa, o Silvio Santos se formou em quê? Eu não sei. Acho que em nada, né? Sei. Ele é ex-vendedor. Ex-camelô. Mas foi um grande comunicador. Começou como camelô, mas foi um grande comunicador. E foi pra rádio, lembrei. Foi pra rádio. Aí acredito que com certeza, para trabalhar na rádio, ele teve que se especializar em comunicação. E virou o que ele foi, né? Essa história, o SBT em si. O Silvio Santos foi um exemplo de que você trabalhar por conta própria, você pode chegar em algum lugar. Recentemente eu vi um vídeo ele trabalhou por conta própria. Camelô, comprava, revendia, mas assim, às vezes o caminho do outro ali, nem todo mundo que é camelô tem o culpa-lua, com todo respeito. Nem todo mundo, não é. O que o cara fez é brincadeira. Às vezes o que é bom pro cara, não sei, mas eu acho assim, quando você falou a questão do dinheiro, eu acho que você ter o suficiente é maneiro você trabalhar e ter o seu suficiente. É legal. Seja você trabalhando na CLT, né? CLT. Sim. Ou seja você trabalhando, sendo autônomo. Olha, quer ver? Olha, você aí que às vezes tem preguiça, sabe o que tá dando dinheiro também? Pedinte, cara.
Os caras são malandros, os caras pedem 10 centavos, toca no coração de um, toca no coração de outro. Pega umas latinhas como quem não quer nada, conta uma história. Finge tá ganhando dinheiro. Pedir. Vamos fazer a propaganda da pizza agora? É verdade, cadê? É o Al Capone. Não, Capone. Al Capone Pizzaria. Aí, ó. Patrocina nós, patrocina The Cria Cast, patrocina Nora Madeira e vamos nessa, cara. Aí, ó. É assim que se começa. Começa assim. Quando vai ver... Aí. Olha, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Chegou aqui quentinha, saborosa. Bora. A massa não tava tão crocante. Não, a pizza tá boa. A pizza tá boa. Tá ótimo. Tem que ser honesto, cara. É porque o tanto de pizza que o Iago já pediu, já comeu, é quase um cardápio. Eu e ele somos quase um cardápio humano de pizza. Só tem mais duas ali. Ele disse que tá ruim. Tá ruim nada, cara. Vou comer tudo, pelo amor de Deus. Quem é que desperdiçou a pizza, gente? Toda pizza é boa. Quase toda. Principalmente a da Al Capone. Pizzaria. Principalmente da pizzaria Al Capone. Top demais, de linha. Mas segue o fluxo, vai lá. Você falou que a pessoa tem que deixar de ser preguiçoso e até mesmo pedinte tá ganhando dinheiro, mas tem que deixar de ficar em casa, né? Porque o dinheiro tá na rua. Eu tô falando de pedinte, porque assim... É uma zoação, né? O cara tem coragem pra pedir. Mas deve ter alguém que de repente não tem recurso, não tem dinheiro, pede até para poder conseguir alguma coisa, para poder começar a trabalhar por conta própria, mas não tenta não, faça, dê o primeiro passo. Depois que eu trabalhei um bom tempo para os outros também, né? E assim, infelizmente, eu vou falar uma coisa que quem me falou isso foi o seu Renê. Robinho, no nosso Brasil é o patrão fudendo empregado e o empregado fudendo o patrão. Pô, isso não é legal. Pô, o cara metido a culto falando palavrão, mas eu quero falar a linguagem que é a linguagem do povo, mano. É um fudendo o outro mesmo. Verdade. É um fudendo o outro. Só que assim, isso não é legal. Bom, não tô satisfeito com o cara. E aí, Robinho, dá pra você vir? Aí você fala, pô, cara, ó, pra mim não dá. Seja honesto contigo mesmo e seja honesto com o cara. Essa é a ideia. Agora, sacanear os outros não é bom. Mas, o que eu digo pra você, trabalhar por conta própria é maneiro. Ó, tô aqui, hoje, são 11h42, tá ali. Inclusive, eu agradeço por isso, cara. Disponibilizar seu tempo pra estar aqui. Trabalhei hoje o dia todo, mas tô feliz. Iagão também, tamo junto, irmão. Tá amanhã eu tenho um compromisso 10h30. Então dá pra dormir até 8, 9, estourando. Mas se mantendo no compromisso. Pra poder ter lá naquele compromisso. E detalhe, esse compromisso foi 3 jarras, 3 potes de pelo que eu vi lá na foto que a mulher mandou, 3 potes de dólar que eu coloquei lá e caiu. Explica o que é um pote de dólar. Dólar é uma planta. Dólar é uma planta. Foi uma parede viva que eu fiz. Aí o que você vai ter? Trabalhei, a mulher já pagou. Eu achei estranho aqueles 3 potes de dólar cair. Sim. Mas eu, como profissional, amante da profissão, vou lá para averiguar e fazer uma perícia por que aquela planta caiu. Mas eu tenho que estar lá. Por quê? A confiança é algo que você perde de um dia para o outro. Não adianta tu ser 10 anos fiel e dar um mole, perde tudo. Então tem que manter a tua fidelidade até o fim. E eu acho que deve ter... Se não acabou, espera a próxima pergunta. Mas se acabou, eu vou falar para você. Levanta
deixa de ser preguiçoso, que tu pode conquistar. É só querer. É só querer, tropa. E aí? Ser servido? Servido? Al Capone Pizzaria? Mas, cara, foi isso. Esse foi o nosso programa de hoje, The CriaCast, segundo episódio. Como eu falei no início, muito obrigado por estar aqui, cara. Foi top. Todo esse projeto não estaria acontecendo se não fosse pelo Iago, pelo Nó na Madeira. Então vamos todo mundo seguir lá no Instagram, todas as redes sociais. Foi ele contar do banho. Oh! Não pode esquecer do banho. Olha só, tu tem que, tomar aquele banho de tchaco rápido, que é pra poder chegar no outro. Porque se ainda for tomar aquele banho tradicional... Não tem jeito. Mas o que é o banho tchaco, cara? Banho de tchaco, pai, é quando você tá almoçando, deixa a água cair lá na bacia. Aí, tu já olhou, a bacia tá cheia, tu vai lá rapidinho, tchaco, 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 e vai embora. Porque senão, mano, tu vai atrasar com outro cliente lá na frente. Esse é o banho de tchaco, tchaco. Tu falou muito obrigado. Eu não tô aqui obrigado, não. Eu tô aqui porque gosto dele. E tô aqui porque eu acredito no projeto. Vamos pra cima, tropa. Ó, você investir em quem já tá lá e em quem tem é fácil. Maneira é você começar do zero. Não sei se eu sou o segundo a ser entrevistado, que ele me deu esse toque. Aí amanhã eu vou poder ver esse cara em todas as emissoras de TV. Isso aqui é bacana. Grande programa, cara. Palavras de Robinho. Você quer me assaltar. Mas é isso, cara. Tamo junto. E confiram no próximo episódio. Vamos pro terceiro episódio já. Vamos nesse projeto lindo, como o Robinho já falou. Vamos seguir firme pra mostrar pra você, rapaziada jovem, até mesmo quem já é adulto, pra não desistir, tá ligado? Que ainda há como você investir no seu sonho, no seu trabalho. E é isso, que é só o começo. Fé!